Existe uma pergunta que eu gosto de fazer para algumas pessoas na clínica. E se eu pudesse garantir que você não iria fracassar, o que você faria? É interessante como quase ninguém responde imediatamente. A pessoa para, pensa e de repente começa a falar coisas que talvez nunca tenha contado para ninguém. Algumas pessoas abririam um negócio, voltariam a estudar, terminariam um relacionamento, mudariam de profissão, começaria a estudar outra língua. E sabe o que me chama mais atenção? Muitas vezes o problema não é falta de sonho, é falta de confiança. Confiança para sustentar o caminho entre o desejo e a realização, porque sonhar é fácil. Difícil é acreditar que você é uma pessoa capaz de transformar um sonho em realidade. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Elas não desistem porque são incapazes. Elas desistem porque antes mesmo da realidade dizer não, elas já disseram não para si mesmas. Existe uma frase que parece inocente, mas ela destrói muita coisa. Eu não sou capaz. Percebam uma coisa. Na maioria das vezes, essa frase não aparece como uma dúvida. Ela aparece como uma certeza. Ela não diz, será que eu consigo? Ela afirma, eu não consigo. Como se estivesse descrevendo um fato. Só que não é um fato, é uma conclusão. E conclusões têm história. Ninguém nasce acreditando que não é suficiente. E isso vai sendo aprendido. Às vezes, através de críticas constantes. Às vezes, através de erro, que era motivo de vergonha. Às vezes, porque você cresceu tentando corresponder às expectativas dos outros. E sem perceber, começou a acreditar que você precisava acertar sempre para merecer reconhecimento. Então o erro deixou de ser uma experiência, começou a ser ameaça. Porque se eu erro, talvez isso prove que existe alguma coisa errada comigo. E esse talvez muda uma vida inteira. Agora observe uma cena muito comum. Você recebe uma oportunidade. Na mesma hora, a sua mente começa a trabalhar. Você não está preparado, vai passar vergonha. Tem muita gente melhor. Curiosamente, isso acontece antes de qualquer tentativa. Ou seja, você fracassa primeiro na imaginação. Só depois decide não agir. E então acontece uma das maiores armadilhas da baixa autoconfiança. Como você não tentou, nunca descobre se conseguiria. Só que o cérebro interpreta essa ausência de experiência como confirmação. Está vendo? Eu nem fui. Provavelmente eu nem daria conta. Percebe o ciclo? Você evita porque não confia e continua não confirmando porque evita. É por isso que eu costumo dizer uma coisa que decepciona algumas pessoas. A autoconfiança não aparece antes da ação, ela aparece depois. Nós gostamos de imaginar que primeiro vamos nos sentir seguros, depois vamos agir. Mas a vida funciona quase na ordem inversa. Você faz, sente medo enquanto faz, erra algumas vezes, aprende, então olha para trás e percebe, eu consigo. É assim que a confiança nasce. Não como um sentimento mágico, mas como consequência da experiência. Pensa em qualquer habilidade que hoje é natural para você. Dirigir, falar em público, andar de bicicleta. No começo, tudo parecia difícil. Você não esperou sentir confiança. Foi a repetição que produziu essa confiança. E então, por que esperamos um sentimento diferente quando o assunto é nossa vida? Na psicoterapia, existe uma coisa que aparece com frequência. A pessoa acredita que lhe falta confiança. Mas quando investigamos um pouco mais, percebemos que o que falta é permissão. Permissão para errar, permissão para aprender, permissão para não fazer tudo perfeitamente. Porque se cada erro for interpretado como prova de incapacidade, qualquer desafio vai parecer grande demais. Só que pessoas confiantes não erram menos. Essa talvez seja uma das maiores ilusões que existem. Elas simplesmente não transformam erro em identidade. Elas não dizem, eu fracassei, então sou um fracasso. Elas dizem, isso não funcionou. Parece uma diferença pequena,
mas uma frase diz sobre quem você é, a outra fala sobre o que aconteceu. E isso muda completamente a forma como seguimos em frente. Tem outro aspecto que quase nunca é lembrado quando falamos de autoconfiança: os limites. Muitas pessoas acreditam que uma pessoa confiante é aquela que fala alto, domina qualquer ambiente e nunca demonstra insegurança. Nem sempre. Às vezes, a pessoa mais confiante da sala é justamente aquela que consegue dizer: isso eu não quero, assim eu não aceito, hoje eu não posso, porque ela aprendeu uma coisa muito importante. Toda vez que você ignora aquilo que sente para evitar desagradar alguém, você ensina ao seu cérebro que a sua própria voz não merece confiança. Agora, imagine o contrário. Você estabelece um limite. Sente culpa, sente desconforto, mas mantém o limite. Pouco a pouco, você começa a construir uma sensação difícil de explicar. É como se dissesse para si mesmo: quando eu precisar de mim, eu estarei aqui. Talvez essa seja uma das formas mais profundas de autoconfiança. Existe um hábito que alimenta toda a insegurança: a comparação. Olhamos para alguém que parece seguro e pensamos: queria ser assim, mas raramente enxergamos toda a história. As tentativas, as dúvidas, os dias em que aquela pessoa também pensou em desistir. A internet nos mostra pessoas vivendo capítulos completamente diferentes dos nossos. E nós insistimos em comparar o nosso capítulo 2 com o capítulo 20 delas. Não existe uma comparação justa quando você conhece todos os bastidores da sua vida e compara com os melhores momentos da vida do outro. Talvez a única comparação realmente justa seja você de hoje com você de um tempo atrás, porque crescimento quase nunca faz barulho. Às vezes ele aparece em coisas pequenas. Você consegue dizer não com menos culpa. Consegue iniciar uma conversa que antes evitaria. Percebe que já não abandona tudo diante da primeira dificuldade. Talvez quem olhe de fora não note, mas você sabe o quanto isso exigiu de você. Eu gostaria de terminar voltando à primeira pergunta do começo. Se você tivesse certeza que não iria fracassar, o que você faria? Talvez essa pergunta revele muito mais sobre os seus desejos do que sobre os seus medos. Mas existe uma pergunta que eu considero ainda mais importante. Quem disse que você precisa dessa garantia para começar? Porque ninguém recebe essa certeza. Nem mesmo as pessoas que você hoje considera extremamente confiantes. A diferença é que em algum momento elas decidiram parar de esperar a confiança perfeita para agir e descobriram algo que talvez você também tenha descobrido com esse vídeo. A confiança não é o ponto de partida. Ela é o que vai sendo construído, um passo de cada vez, enquanto você continua caminhando. E se hoje essa caminhada parece difícil demais, você não precisa fazer isso sozinho. Na psicoterapia, muitas pessoas descobrem que o problema nunca foi falta de capacidade. Foi apenas uma história repetida tantas vezes que passou a parecer verdade. E algumas histórias precisam ser questionadas, principalmente aquelas que convencem você de que você não é capaz. Então, se você sente que precisa ir mais a fundo, eu realizo atendimento online. Eu vou deixar o meu contato no primeiro comentário fixado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir isso. E até o próximo. Tchau, tchau!